Nós vamos ler ali no versículo 24. Glória a Deus. Aqui no versículo 24 diz assim: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Vou ler mais uma vez, eu gostaria que você repetisse. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Desocupa as suas mãos, vamos aplaudir essa palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra, meu Deus, vai ser pregada, vai ser anunciada. Por isso, meu Deus, fala com cada um de nós, e que a Tua palavra vá e produza o fruto para qual vai ser lançada em nome de Jesus. Dá, Senhor, meu Deus, o verdadeiro alimento, porque a Tua palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós estamos aqui, meu Deus, com a Tua palavra, com a Tua Escritura, para pregar o Teu Evangelho. Então, meu Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça. Aparece no meio de nós, fala conosco, move no nosso coração, tira todo o impedimento, tudo aquilo, meu Pai, que se opõe ao entendimento, à racionalidade da Tua palavra, porque nós queremos ver, meu Pai, o Teu Espírito Santo trabalhar no nosso coração. Queremos ser livres para Te adorar, porque a Tua palavra diz que importa que os que Te adorem em espírito e em verdade. E é para isso que nós estamos aqui, para Te adorar em espírito e em verdade. Amém e graças a Deus. Essa palavra aqui é uma palavra interessante, porque ela fala de uma mulher que era uma mulher da cidade de Sicar, uma mulher samaritana. E todos nós já ouvimos essa passagem várias vezes e sabemos que os judeus não se davam com os samaritanos. Ali, quando nós imaginamos assim, os judeus não se davam com os samaritanos, nós sempre pensamos que os samaritanos eram pessoas vis, cruéis, uma raça de víboras, de bandidos, mas na verdade não era nada disso. Os judeus tinham sido presos pelo rei da Babilônia, tinham sido levados para morar lá na Babilônia, e depois de um tempo que eles estavam lá escravizados, a Babilônia foi conquistada por um rei da Assíria, da cidade da Assíria, e esse rei da Assíria, ele resolveu mandar alguns judeus de volta lá para Samaria. Então ali naquele lugar tinham os judeus que eram agricultores, os judeus que tinham ficado como colonos nessa cidade de Samaria, e esses judeus, eles conheciam a Escritura, conheciam a Torá, conheciam a lei dada por Deus a Moisés. E esses outros que voltaram lá da Babilônia, enviados pelo rei da Síria, eles já estavam muito afastados dos caminhos do Senhor, da lei que tinha sido dado, e eles se misturaram, mas eram judeus, faziam parte daquele povo que era povo escolhido. Mas como eles estavam ali misturados por uma razão que a história quis assim, os judeus que eram moradores de Jerusalém, eles achavam que aqueles lá, os samaritanos, eram somente pecadores. E eles não se comunicavam. Era uma situação muito difícil para aqueles que moravam lá, porque os judeus de Jerusalém proibiram que eles fossem adorar no templo lá em Jerusalém. E aquela cidade de Samaria, ela ficava num monte que era 800 e poucos metros de altura ao nível do mar, no Monte Gerizim. E ali eles, no alto daquele monte, eles fizeram um templo para que eles também pudessem adorar o Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus de Abraão. E essa mulher, ela conhecia essa lei, porque ela era da Samaria,
mas ela sabia do Deus vivo. E ela estava ali junto daquele poço, meio-dia, e o Senhor Jesus, saindo em direção a Jerusalém, ele resolveu passar ali pelaquela cidade. Não era o caminho mais prático, porque ele tinha um caminho à beira do Jordão, que era um caminho mais plano, mas ele resolveu fazer um caminho mais íngreme, o caminho que passava pelo monte de Gerizim. E não foi ao acaso. Eu imagino que quando Jesus resolveu passar ali, além de levar salvação para aqueles judeus samaritanos, ele também estava deixando uma palavra para nós. E é interessante que ali ele começou uma pregação de uma maneira particular. Ele escolheu uma pessoa e ele começou a pregar para aquela pessoa. E quando nós olhamos a Bíblia, nós vemos que existiu um caso também de um centurião Cornélio, que estava ali orando num particular na sua casa, e Deus lá do alto, ele olhou aquele centurião e enviou um anjo, e disse que as orações foram ouvidas. Quando Nicodemos foi buscar Jesus, Jesus deixou uma das palavras mais importantes da Bíblia para nós que somos cristãos, que ele diz: Nicodemos, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? É necessário nascer de novo para entrar no meu reino. Isso ele falou também de uma maneira particular. Muitas pessoas, quando elas olham um grupo pequeno, olham pessoas orando, igrejinhas que estão aí começando, ou que estão há muito tempo, poucas pessoas, acham que ali está faltando a unção da multiplicação, a unção de Deus, porque onde está Deus tudo se multiplica, tudo cresce. Mas quando você pega uma palavra como essa, aonde Jesus, de uma maneira particular, evangelizou uma mulher, e através dessa mulher, diz aí a Bíblia, a Escritura, que aquela cidade, praticamente muitos se converteram. E ele diz assim, aqui no verso 1, e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Interessante que Jesus começou a operar sinais, prodígios, maravilhas. Aqueles povo judeus que eram conhecedores da lei, os fariseus, ficaram sabendo que Jesus estava fazendo mais discípulos do que aquele que era o seu antecessor, o João Batista, que pregava no deserto e batizava. E Jesus, em vez de aproveitar aquela fama, se fosse qualquer pregador de hoje, iria falar: que maravilha, olha como eu estou ficando famoso, todos já estão sabendo que eu realmente opero sinais, maravilhas, em nome de Deus. Vamos colocar na rádio, na TV, vamos fazer nos jornais uma grande propaganda. Mas Jesus fez exatamente o contrário. Diz aqui a sua palavra: deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Ele saiu daquela fama, daquilo que poderia crescer rapidamente naquilo que ele estava fazendo, e diz aqui no verso 4, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da idade que Jacó tinha dado ao seu filho José, e ali, a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se, assim, junto da fonte, e era quase a hora sexta, que quer dizer meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Olha que coisa interessante, que quantas vezes nós lemos essa palavra e não prestamos atenção para entender. Veja bem, Jesus, que não era daquela cidade, naquele tempo, que era um tempo onde as coisas tinham outra
realidade, aonde um homem, para falar com uma mulher na rua, aquelas mulheres que andavam com o rosto coberto, não tinha como ele se aproximar, porque isso seria uma falta de respeito, ainda mais ele sendo estrangeiro, não sendo daquela cidade, e ele ainda puxa a conversa com aquela mulher dizendo, dá-me de beber. Quer dizer, uma maneira que acho que qualquer pessoa que quisesse procurar algum relacionamento, um diálogo, alguma coisa, não iria fazer. Mas Jesus fez dessa forma. Imagina você, na fila de um banco, como mulher, hoje até as pessoas idosas, as mulheres grávidas têm preferência, e de repente chega um homem lá do teu lado e fala assim, paga essa conta aí para mim. Você ia falar, mas que absurdo. Imagina essa mulher, na mesma situação, e Jesus falando, dá-me de beber. E ela responde assim, e diz aqui no verso 8, porque os discípulos tinham à cidade comprar comida. Então a mulher samaritana disse-lhe, como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não falam com os samaritanos. E olha o que Jesus disse. Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria a água viva. O que chama atenção é isso. Jesus não conhece aquela mulher, ele pede para beber, a mulher fica assustada, e ela fala assim, como você é um judeu que nem fala com os samaritanos, vem e me pede água. E Jesus responde, se você soubesse quem está te pedindo água, se você imaginasse quem sou eu, você me pediria água. E eu não lhe daria simplesmente água, eu te daria água viva. Olha que coisa interessante. Jesus não perguntou quem era a mulher, não perguntou o que ela fazia, não perguntou do que ela vivia, mas ele simplesmente disse, se você me pedisse, eu te daria. Esse é o Deus que nós pregamos, o Deus que nós conhecemos e o Deus que nós dizemos, que é o Deus da graça. Por quê? Pede e te darei. Ele não faz questionamento, ele não faz como nós, que muitas vezes acha que esse ou aquele não é merecedor da bênção de Deus. Hoje, nós quando olhamos igrejas e igrejas, placas e denominações, nós achamos que somente a igreja que nós congregamos é que é abençoada e que as outras, ninguém vai para o céu. Nós estamos que nem aqueles judeus que desprezavam os judeus samaritanos, achando que eram melhores, mas Jesus veio justamente mostrar o contrário. Se você conhecesse quem é que te pede água, você me pediria e eu te daria a água viva. Ele não daria somente uma água qualquer, ele daria uma água viva. Mas não é uma água viva que queima, como aquela que a gente vê na praia. Não, é uma água que vai saciar toda a sede do Espírito. E às vezes você não entende, você fala, mas uma água viva, eu não entendo. A mulher também não entendeu. Olha aqui. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? Vê que ela não entendeu. Assim como muitas vezes nós também não entendemos. Jesus vai dar uma água viva? Não entendo. E aqui disse assim, verso 12, a mulher falando, és tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dessa água, e os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber dessa água, tornará a ter sede.
Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não venha mais aqui tirá-la. Olha que a mulher continuou não entendendo nada, e ela disse: Senhor, então me dá logo dessa água, porque se o Senhor disse que eu não vou ter mais sede tomando dela, eu não vou vir mais aqui pegar, porque o poço era fora da aldeia, lugar deserto, lugar quente. Naquela época, a pessoa ia lá com um cântaro de barro, buscava água para levar para casa, e quem fazia isso eram as mulheres, porque os homens não faziam, não era a função deles. E a mulher ia lá e carregava aquela água com aquele esforço embaixo do sol. E quando Jesus falou para ela de uma possibilidade de ela não ter mais que buscar aquela água, de não ter mais sede, ela falou: Senhor, me dá logo dessa água, porque assim não precisarei mais voltar aqui. Mas ela continuou não entendendo que Jesus estava falando de uma coisa mais profunda, mais espiritual. E quando Jesus percebeu que ela não estava entendendo, ele mudou de assunto. Ele diz assim: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que é um profeta. E aí diz assim: nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Vê que a mulher está dizendo: os nossos pais, eles adoraram aqui nesse monte, no monte de Gerizim, onde nós construímos o templo, mas vocês que são judeus lá de Jerusalém estão dizendo que nós temos que adorar lá naquele outro templo. Como é isso? Porque ela já cresceu, já nasceu naquele lugar onde eles adoravam, no templo que tinha sido construído no monte Gerizim, que não era no templo de Jerusalém. Por que eles fizeram isso? Porque eles estavam proibidos de ir a Jerusalém. Embora fossem judeus, os samaritanos eram tidos como rebeldes e eles não queriam de maneira alguma que eles fossem lá em Jerusalém. Se você vir aqui um pouquinho só para frente no capítulo 8, você vai ver que aqueles judeus, eles tinham tanta raiva dos samaritanos, no capítulo 8 mesmo aí, que no verso 48, quando Jesus está falando lá com os fariseus, com aquele discurso que ele fez sobre a missão dele, então eles acusam Jesus, disseram que Jesus não era filho de Deus. Isso eram os judeus mesmo falando. E eles dizem aqui no verso 48, responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Olha que os judeus eles tinham uma ideia muito errada do povo de Samaria. E aqui eles falam para o próprio Senhor Jesus: não estamos dizendo que o Senhor é um samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honro ao meu Pai e vós me desonrais. Mas vamos voltar ali pro capítulo 4. No Evangelho de Lucas, no capítulo 9, se você quiser depois também ver, também Jesus, quando ele estava querendo entrar na cidade de Samaria, ele mandou que os discípulos fossem lá preparar lugar, e diz a palavra que os samaritanos também não quiseram receber Jesus. Foi aquela passagem também conhecida que os discípulos disseram: Senhor, o Senhor quer que ore para que caia do céu fogo e consuma essa cidade? E aqui, voltando aqui no Evangelho, na parte 4,
Nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Por que a salvação vem dos judeus? Porque Jesus era judeu. E ele diz no verso 23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Por isso que hoje nós temos esse privilégio de estarmos reunidos no nome de Jesus e em espírito nós estarmos adorando a Deus. Não estamos indo em Jerusalém, no templo como ia aqueles judeus, como estava indo Jesus. Não estamos adorando no templo do Monte Gerizim em Samaria, mas estamos adorando o Deus vivo em espírito e em verdade. Abra o teu coração para que você possa adorar esse Deus vivo. Não olhe a aparência, como diz que os homens fazem, mas olhe o espírito e o coração. Abra o teu olhar, peça a Deus que faça como ele fez com aquele servo de Eliseu, o Geazi, que ele abriu os olhos e aquele servo conseguiu enxergar as carruagens de fogo, os anjos, aquilo que era realmente espiritual. E quando nós temos essa fé, nós temos a visão para enxergar aquilo que está ao nosso redor. Anjos que Deus coloca para nos ajudar, anjos que Deus coloca para trabalhar ao nosso favor, e o próprio Deus que se manifesta no meio de nós para nos abençoar. Por isso, aprenda a adorar em espírito e em verdade. E a mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Vê que essa mulher, ela não era uma pessoa rebelde, não era uma pessoa ímpia, não era nada, ela sabia da realidade. Ela sabia da lei, ela sabia que o Cristo viria e que iria anunciar toda a verdade. Jesus disse: eu sou eu que falo contigo. Imagina aquela mulher quando ela disse: eu sei que o Cristo virá e ele vai anunciar toda a verdade e a salvação. E de repente Jesus olha para ela e fala: eu sou o que fala contigo. Imagine o susto daquela mulher de falar: puxa, nós estamos aí buscando, adorando no templo, e de repente aparece esse homem, me pede água e ele é o Salvador. Você já imagina aquilo que causou espanto, aquilo que aquela mulher teve na hora? E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse ele falando com uma mulher. Falar com uma mulher já era uma coisa extraordinária. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que fala por ela? Todo mundo ficou maravilhado, ficou espantado, mas ninguém ousou de ir lá e perguntar a Jesus: por que o senhor está falando com essa mulher? E ainda mais samaritana. E nisso, verso 28, deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Ela ainda faz a pergunta: será que não é ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come.
porque eles tinham ido comprar comida. Porém ele disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe porventura alguém aquilo de comer? Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Qual era a obra do Pai, a obra de Deus? Era mostrar para aquele povo que Jesus era o Salvador do mundo. Qual é a nossa obra? É mostrar ao mundo que Jesus é o Salvador do mundo. Quer fazer a obra de Deus? Mostre às pessoas que estão ao teu redor que Jesus é o Salvador, é o Cristo que pode mudar a realidade, a situação, a sorte. Ele pode fazer todas as coisas na vida daquele que crê. E no verso 35 ele diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a colheita? Eis que vos digo, levante os olhos, olhem as terras que já estão brancas para a colheita. E aquele que colhe recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que colhe, ambos se alegrem. Porque nisso é verdadeiro ditado: um é o que planta e o outro o que colhe. Eu vos enviei a colher onde vós não trabalhastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou e disse: tudo quanto tenho feito. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra de quem? Pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Vê que aquela mulher, ela se tornou o quê? Uma pregadora da palavra. Rapidamente, Jesus foi lá, anunciou que lhe daria água viva, ela não entendeu. Ele disse que se ela tomasse daquela água não teria mais sede, porque ele iria saciar a sede da alma, do espírito. Ela continuou não entendendo. E aí Jesus disse: eis que te digo, que você vai e chama o seu marido. Ah, não tenho marido, disseste bem. E aí Jesus começou a mostrar aquilo que ela era, porque Deus tem esse poder. Ele conhece a nossa vida e Ele sabe aquilo que nós somos. Não adianta nós querermos se esconder de Deus. Nós temos que se apresentar diante de Deus da maneira que nós somos. Se nós temos pouca fé, nós vamos a Deus e falamos como aquele pai: ajuda-me, Senhor, na minha incredulidade. Se nós temos sede de Deus, Ele diz: bem-aventurado o que tem sede e fome de justiça, porque esses verão a Deus. Estes serão fartos, e nós vamos ser fartos, vamos ser saciados pelo nosso Deus. Verso 40. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ali ficou 2 dias. Vê que antes os samaritanos não quiseram nem receber o Jesus, mas agora, depois que Jesus conversou com aquela mulher, eles foram e rogaram-lhe que ficassem com eles. Olha como Deus muda a situação. Olha como Jesus, com uma palavra, Ele pode mudar o coração que é endurecido. Eu não tinha lido, mas eu vou ler. Vai ali no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, só para a gente estar terminando. Deixa marcado aí, que nós vamos voltar aí. Mas volta um pouquinho no Evangelho de Lucas, é encostado aí. Capítulo 9. Capítulo 9, no verso 51, diz assim: E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Jesus estava indo novamente a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles entrar numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada.
Mas como não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia para Jerusalém? Está vendo? Os samaritanos também não queriam saber dos judeus. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disse: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Vê que os samaritanos antes não quiseram Jesus. Vai embora daqui. Os discípulos Tiago e João ficaram revoltados e disseram: Senhor, vamos fazer que nem Elias fez. Vamos pedir a Deus que mande fogo do céu, já acaba logo com isso. Não quiseram te receber? Cajado neles. Vamos pedir que Deus mande raio, fogo e acabe logo com tudo isso. E Jesus disse: não, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas para salvá-los. E Jesus humildemente fez o quê? Foi para outro lugar, foi para outra aldeia. Aqui não, onde nós estávamos ali no verso 39 do João 4, diz assim: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam àquela mulher: já não é pelo que dissestes que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Isso é o que nós estamos sempre pregando e tentando colocar no coração das pessoas. Que Cristo, Ele é o Salvador do mundo. Ele é o Salvador daquele que crê, daquele que abre o coração para que ele possa entrar. E quando nós pegamos essa palavra de Deus, nós sabemos que além de tudo isso, além dessa maravilhosa pregação que ele começou fazendo de uma forma particular e que converteu uma cidade, o Senhor Jesus também disse que aquele que não comer da sua carne e não beber do seu sangue, esse não terá parte com ele na vida eterna. Porque ele disse: porque a minha carne verdadeiramente é comida, é alimento, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Então nós temos que participar da mesa do Senhor. E hoje nós vamos fazer isso em memória do nosso Pai, do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus, que nos ama e que se entregou naquela cruz por nós. Por isso nós vamos orar, vamos pedir a Deus que nos abençoe e que nós, ao participarmos dessa mesa do Senhor, nós sejamos abençoados. E diz aqui em 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo dizendo para aquele povo sobre a ceia do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo graças o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Só que ele diz que antes de nós fazermos isso, ele diz no verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O mais importante para participar da mesa do Senhor é você entender por que você come esse pão e por que você bebe esse suco de uva. Muitas igrejas
dizem que para a pessoa participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, ela tem que descer as águas e ser batizado. A Bíblia diz que aquele que discernir, aquele que entender por que participar desse pão e desse suco, pode participar da mesa do Senhor. Ela diz também, como aquele eunuco Filipe, que recebeu a visita lá do profeta, e ele estava naquela carruagem, e ele foi questionando e disse que se ninguém ensinasse, ele não conseguiria entender a Escritura. E aí ele disse sobre o batismo, e aí ele perguntou: mas o que me precisa para que eu possa ser batizado? E ele disse assim: se você crê, você pode ser batizado. Então quer dizer, a pessoa tem que crer. Ela tem que crer que Jesus é o Filho de Deus, como esse pessoal que se converteu através dessa pregação dessa mulher que foi lá, chamou e disse que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Depois, eles observando Jesus, eles perceberam que já não era mais pela palavra daquela mulher, mas era por aquilo que Jesus fazia. Eles sabiam que ele era o Cristo, o Salvador. E quando você consegue entender, discernir, ele diz assim: por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. E nós temos que examinar ao nosso coração, a nossa vida. Porque qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Fecha os teus olhos, guarda aí a Bíblia e olha para dentro de você e se examina. Olha para dentro de você e veja se realmente você é um cristão aprovado por Deus. Se você tem feito aquilo que o Senhor quer, se você realmente nasceu de novo, acreditando que Jesus, Ele é o Filho de Deus, o teu Salvador, o Deus vivo que desceu do céu, está ao teu lado por amor, e aquele que estende as mãos sobre a tua vida para te trazer a salvação. Olha se você entende isso. Olha se você no dia a dia você tem vivido esse amor que Deus colocou à sua disposição. Olha se você tem sido um discípulo, uma discípula que tem verdadeiramente prazer nas coisas de Deus. Se você acha que você tem feito todas as coisas certas como um cristão, então participa e coma e beba desse pão, desse suco, desse pão. Se você acha que não, então peça perdão a Deus, porque Ele é poderoso para te perdoar, e participe também. Mas antes peça perdão a Deus. Examine-se a si mesmo. E assim coma deste pão e beba-se desse cálice. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais um pelos outros. Nós vamos orar, esperar um pelos outros e vamos participar da mesa do Senhor. Mas vamos se examinar a cada um de nós. Vamos olhar para o nosso coração e ver aquilo que nós precisamos. Que Deus nos ajude a ser transformados, aquilo que Deus precisa, que nós sejamos perdoados. Vamos na presença do nosso Pai, em espírito e em verdade. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Pai querido e amado, nós precisamos, meu Pai, do Teu perdão. Porque a Tua palavra diz: examine-se, pois, a cada um a si mesmo, e depois participe, coma e beba desse cálice. E nós queremos, meu Pai, participar dessa mesa do Senhor. Comer esse pão, meu Pai, que representa o Teu corpo. Queremos fazer isso, meu Pai, em memória do Senhor. Por isso, Deus, olha para cada um de nós, e aquilo, meu Deus, que te desagrada, aquilo que nós temos praticado, muitas vezes, meu Pai amado, um erro repetido, contumaz, mas tira de nós, Senhor, porque nós somos fracos, pequenos e pecadores, mas o Senhor é o Deus forte. A Tua palavra diz, meu Deus, que aquilo que é impossível aos homens é possível ao Senhor. Nós estamos clamando agora, meu Pai, pelo impossível, por aquilo, meu Deus, que vem mudar a nossa alma, o nosso espírito, o nosso ser. Trabalha no nosso coração, meu Deus, e que nós, quando participar dessa mesa do Senhor, desse pão, nós sejamos poderosamente abençoados, fazendo memória de Ti. Pai querido, em nome de Jesus, unge, meu Pai querido, esse pão. Abençoa, meu Deus, com o Teu Espírito Santo, para que nós sejamos fortalecidos, porque eu sei, meu Deus, que o Senhor é um Deus que tem poder para todas as coisas. Cura a nossa alma, cura o nosso ser. Tira, meu Deus, toda a enfermidade, toda a doença. Tira, meu Pai, toda semente de amargura, toda tristeza. E faça, meu Deus querido e amado, com que nós venhamos ser livres verdadeiramente para Te adorar em espírito e em verdade. Glória a Deus. Santo é Teu nome. Glória, glória, glórias. Aleluias. O decanta lalabasubes andalabashai. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Porque o que eu recebi do Senhor, o que também ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Coma esse pão e lembre-se de tudo aquilo que sofreu Jesus na cruz. Cada mordida que você dá é como se fosse uma bofetada, como se fosse um insulto a Jesus que Ele estava levando naquela cruz, porque ali Ele levou todos os nossos pecados e riscou a cédula que era contrária a nós. Vamos participar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício que o Senhor fez por nós e por hoje, meu Deus, nós termos esse evangelho completo da graça. Podermos, meu Pai querido, entender desde a escritura de Jó, que padecia sem saber porquê, saber, Senhor, meu Deus, que o Senhor ama a todos aqueles que vão a Ti e que de maneira alguma o Senhor lança alguém fora. Por isso, meu Pai, é que nós estamos sempre indo ao Senhor. Embora sejamos pecadores pequenos, mas nós vamos a Ti, na certeza que o Senhor não nos lançará fora e que nós seremos abençoados poderosamente. Ah, meu Deus amado, aqui tem esse suco que vem representar o sangue de Cristo. O sangue que foi derramado naquela cruz. Por isso, meu Pai, unge, meu Deus, esse suco, esse vinho, para que nós, ao tomarmos, sejamos transformados
sejamos verdadeiramente participantes do sangue que nos lava de todo o pecado, porque diz a tua palavra, meu Pai, que o sangue de Jesus, ele nos cobre de toda iniquidade, e que bem-aventurado é aquele que lava as suas vestes no sangue de Jesus. Lava nossas vestes, lava o nosso ser, a nossa alma, o nosso espírito, tira de nós aquilo que não presta. E em nome de Jesus, derrama sobre nós a tua bênção. Ah, meu Pai querido, meu Pai amado, não estamos fazendo isso, meu Pai, de uma maneira qualquer, mas estamos fazendo segundo a tua Escritura, segundo aquilo que o Senhor deixou para nós. Por isso, meu Pai, enche-nos com a tua presença nesse momento, com o teu Espírito Santo, com os teus anjos. Ah, Jesus, age no nosso coração. Age, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus. Glória, glória, glórias. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Esse é o Novo Testamento no meu sangue, é a nova aliança. Hoje nós temos a nova aliança com o Senhor Jesus, a aliança de vida, porque toda a morte foi quebrada. Hoje nós podemos participar dessa mesa do Senhor com alegria. Vamos tomar todos nós. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez naquela cruz. Porque nós sabemos, Pai querido, que o fundamento de toda a palavra é aquilo que o Senhor fez na cruz por nós. Porque ali naquela cruz, o Senhor tirou os nossos pecados, o Senhor sarou as nossas enfermidades, o Senhor mudou a nossa sorte. Então, meu Deus amado, soberano, age no nosso meio agora, meu Pai. E aonde tiver alguma enfermidade, aonde tiver, meu Pai, alguma doença, algo, meu Pai querido, que venha ferir o nosso ser, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo, tira, meu Deus, nos dá a sua cura. Enche-nos, Pai querido, com a unção que quebra todo laço, que quebra todo jugo. Porque hoje, meu Deus, mais uma vez nós ouvimos essa palavra que diz que Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. E nós queremos, meu Pai querido, te adorar em espírito e em verdade. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor busca a tais adoradores. Ah, meu Pai querido, transforma o nosso coração para que nós tenhamos prazer em estar na tua casa, reunidos como irmãos. Que nós tenhamos, meu Pai querido, a cada dia mais sede de Ti. Ah, meu Pai querido, não sede comum, mas sede do alimento da Tua palavra, sede da virtude do Teu Espírito Santo. Oh, decantaralabastebes andalabachai. Ah, meu Deus amado, meu Deus querido, abençoa, Senhor, meu Deus, todos os nossos familiares. Abençoa, meu Pai querido, aqueles que não puderam vir, aqueles, meu Pai querido, que ainda não conhecem a Tua palavra, mas que o Senhor já tem um projeto e um plano, meu Pai. Abençoa, meu Pai querido, a nossa congregação como igreja, meu Deus, porque nós queremos que esse lugar cresça e vai crescer em nome de Jesus, porque a Tua palavra diz que nós devemos profetizar, e eu já profetizo em Teu nome, em nome de Jesus. Então, meu Deus amado, meu Deus querido, trabalha no nosso coração, meu Pai, para que nós tenhamos um coração liberal, um coração, meu Pai querido, voluntário, um coração, meu Pai querido, que se alegra em fazer aquilo que o Senhor tem para nós. Oh, meu Pai amado e soberano, nós queremos Te louvar e queremos Te agradecer. Pai querido, nós iremos tirar agora nesse momento as nossas ofertas. Abençoa, meu Deus, a cada um que se propõe a ofertar na Tua casa, Senhor, porque isso é agradável aos Teus olhos. Multiplica, meu Deus, a nossa vida financeira. Dá, Senhor, meu Deus, o dom da prosperidade, porque nós precisamos, meu Deus.
de andar na tua presença. Precisamos, Pai querido, que o Senhor verdadeiramente nos abençoe, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos ajude. Oh, meu Pai querido, meu Deus amado, em nome do Senhor Jesus, fala conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Glória, glória, glórias, aleluias. Glória a Deus. Enquanto nós louvamos, nós vamos colocar nossa oferta ao Senhor. Glória a Deus, aleluias. Santo é teu nome, Senhor. Glória, glória, glórias, aleluias. Glória a Deus.